sobre a noção, que não dá nem para chamar de conceito, de cora, que Derrida vai extrair de Platão, no seu livro Timeu. Em algumas traduções associam Timeu Crítias, algumas colocam como diálogos separados, outras mais recentes colocam-no como diálogos complementares, onde um vai ver uma certa descrição da cosmologia em alguns aspectos platônicos e outro vai haver uma descrição do comportamento social em relação a essa cosmologia de Timeu-Crítias, né? E essa noção de cora, né, o Derrida vai pegar para explorar, para, de certa forma, se apropriar para suas próprias pretensões filosóficas, o que, a grosso modo, cora significa uma espécie de não lugar, ou seja, um intermédio, um espaço, um gap, como sugere aqui o próprio nome do canal, Gap Filosófico, poderia ser cora filosófica, né? Interpelando por esse sentido aqui, utilizado pelo Derrida, apesar de que a própria noção de sentido ser utilizada aqui é complicada, vai ser utilizado pelo Derrida para descrever esse suposto não lugar que vai se colocar numa intersecção entre o mundo das ideias platônico e o mundo inteligível. Então, aquilo que não pode ser denominado, que não pode ser abarcado em relação ao mundo das ideias ou ao mundo sensível, né, não é nem uma coisa nem outra, só pode ser cora. Então, nós vamos ler alguns trechos desse artigo interposto aqui, que posteriormente vai na descrição, para poder a gente se situar acerca do que é cargas d'água, cora, porque não é tão simples assim, não é simplesmente interpretar cora como intersecção, como gap, como um conceito, nem um conceito pode ser considerado, porque cora é o indefinível, né, diante desses aspectos definidores, né? Então vamos lá. Segundo o artigo, cora aponta para uma instância intermediária, não necessariamente liminar, que apresenta uma condição discursiva ainda mais complexa que a do plano inteligível e a do plano sensível, de difícil e obscura definição. Cora não só admite destruição, como providencia uma localização a tudo quanto pertence ao devir, sendo acessível apenas por um certo raciocínio bastardo, sem recurso aos sentidos, ou seja, cora não pode ser atribuída a determinados sentidos, você não pode utilizar um determinado aspecto gramatical, apesar de fazê-lo, né, aqui, através dessa nomenclatura, ao mesmo tempo, ele não está localizado em uma concepção que faz alusão à perspectiva de um não lugar, inclusive um não lugar do sentido, né? Então, invisível e amorfa, que tudo recebe, cora participa do inteligível de um modo imperscrutável e difícil de compreender, né? Parece um pouco, cora parece um pouco, faz alusão à noção de Hyperon em certos aspectos, né? Creio que não tem relação com isso, definitivamente deve não ter, mas em algumas pretensões, né, digamos assim, de se chegar a essa pretensa definição desse não lugar, dessa impossibilidade entre o sensível e o inteligível, né, me parece como algo que ao mesmo tempo está circunscrito no ordem devir, mas ao mesmo tempo não se deixa, digamos assim, conceitualizar, aplicar sentido, mesmo enquanto devir. Tal dificuldade se deve, em parte, do extenso conjunto terminológico utilizado por Platão para denominá-la, essa dificuldade, né, de nomenclatura em relação à cora. Nele, o filósofo refere ao local, localização, ora receptáculo, ora um aquilo em que, ora suporte de impressão para todas as coisas, sendo alterado e moldado pelo que lá entra. A significação de cora se torna ainda mais abrangente a partir do momento em que Platão a toma analogicamente por mãe e ama, e tem uma própria citação do Derrida, né, no qual ele afirma assim. Deixa eu só localizar, né? Aqui, ó. Não, esse. Aqui, ó, cora. O discurso sobre cora desempenha, então, para a filosofia, um papel análogo àquele que desempenha a própria cora para aquilo que fala a filosofia, a saber, o cosmos formado ou informado segundo o paradigma. É desse cosmos que se extrairão, todavia, as figuras próprias, mas necessariamente inadequadas para descrever cora, receptáculo, molde, mãe ou ama. Essas figuras não
são sequer figuras verdadeiras, daquilo que elas transbordam. A filosofia não pode falar diretamente, ao modo da vigilância ou da verdade, verdadeiro ou verossímil. O sonho está entre os dois, nenhum nem outro. A filosofia não pode falar filosoficamente daquilo que somente se parece com sua mãe, sua ama, seu receptáculo ou seu molde. Enquanto tal, ela só fala do pai e do filho, como se o pai se engendrasse sozinho. Então essa significação de cura se torna ainda mais abrangente a partir do momento que Platão fala sobre essa questão, né, e faz essa analogia, né? Segundo um comentador, Rodolfo Lopes, ele sublinha que o trapejar desses termos impossibilita indicar onde precisamente cura se situa. Ele observa, contudo, que essas noções sinalizam invariavelmente para a dimensão espacial da mesma, de constituição ontológica híbrida. Cura designa tanto uma extensão ao espaço como condição e localização, ou seja, extensão ao espaço ou condição de localização, como e ao mesmo tempo o próprio local ocupado por um corpo, a realização da própria extensão. Isso posto, não seria errôneo afirmar que em Platão não se faz possível definir que diabos é cura. É mais tão só interpretar o que por ela se interpreta, perceber, por assim dizer, suas reverberações discursivas. Essa intuição instala, como podemos averiguar, uma dimensão política não explícita, muito embora pressuposta neste diálogo. É interessante assinalar, em tempo que no preâmbulo de Timeu, Platão remonta à República de modo a recuperar alguns elementos desta mesma obra, corolária da especulação sobre as instituições do Estado ideal, né, dos indivíduos e da pobre sentido comum. Então vamos pular aqui para o aspecto onde o Derrida tenta se apropriar dessa questão para ver o que o Derrida diz sobre essa noção de cura circunscrita em Platão. Cura excede essas polarizações, inquietando a própria ordem da polaridade em geral, quer ela seja dialética ou não. Na esteira desse entendimento, infere-se que o pensamento dá sobre cura não pertence ao horizonte do sentido, pois seria redutível ao próprio nome de maneira a demonstrar a tibieza, a contingência e a provisoriedade contidas em sua inevitável designação. Derrida. Essa afirmação reforça a percepção de Derrida acerca de um suposto limite antropomórfico apresentado por Platão em sua concepção de cura, no qual essa figura, como receptáculo, suporte ou mesmo lugar que receberia e daria lugar ao ente, as analogias parentais utilizadas pelo filósofo ateniense como mãe e ama, realçam justamente essas ideias, porquanto esses epítetos não refiram uma essência, um ser propriamente estável. Seria problemático supor que cura, dentro dessa notação conceitual, pudesse conceber ou dar lugar a qualquer coisa que fosse, pois a cura não se circunscreve por nenhum gênero conhecido ou mesmo reconhecido. Ela não é geratriz, nem não é. Cura não deve receber para si, não deve, pois, receber somente se deixar emprestar as propriedades daquilo que recebe. Ela não deve receber, ela deve não receber aquilo que ela recebe. Derrida. A invocação de Derrida de uma singular impropriedade da cura revela, pois, uma condição de absoluta indeterminação, ou seja, cura é o indeterminável, né? De acordo com ele, cura remete a algo mais situante do que propriamente situável. Algo que ainda que não seja tomado como sujeito ou substrato, leva a uma espécie de expropriação, lugar em que a lei do próprio não tem mais nenhum sentido. A fim de melhor aproximar-se de expandir a significação de cura, reconhecidamente refratária a qualquer intento de fixação, Derrida se reportará a um recurso especular literário, tomado também como sua forma metafórica, que ao mesmo tempo em que preserva a incomensurabilidade e a indecibilidade de cura, permite recolocar o problema disparado pelo sábio no campo da política. Trata-se de um relato em abismo. O discurso sobre cura, lugar da política, política dos lugares, tal, seria, pois, a estrutura de uma sobreimpressão sem fundo. A articulação estabelecida por Derrida com a dimensão do comum e do plural não se restringe, por certo, à remissão perambular de Platão aos conteúdos socio-organizacionais e expressões da República, tal como já se observou, visto que procura restituir aquela movediça posição dos interlocutores no contexto do drama, sua real significação, a política atravessa, permeia o diálogo. Curiosa e, ironicamente, Sócrates não figura no Timeu como protagonista da trama. Ele é, pois, destituído do lugar que habitualmente ocupa nos escritos de Platão, e seu autoapagamento é deveras significativo, uma vez que com ele se apaga de modo colateral os gêneros de todos os tipos e todos os tipos de gêneros. Ele se situa, ou mesmo se institui na ótica de Derrida, em um destinatário receptivo, em receptáculo de tudo aquilo que vai adoravante se inscrever. Ou seja, Sócrates seria cura em determinados aspectos, será? E aí Derrida diz,
Sócrates não é cora, mas se lhe pareceria bastante se ela fosse alguém ou alguma coisa. Em todo caso, ele se põe em seu lugar, que não é um lugar dentre outros, mas talvez o próprio lugar, o insubstituível lugar do qual ele recebe a palavra daqueles diante, dos quais se apaga, mas que a recebem também dele, pois ele as faz falar, e nós também, implacavelmente. Uma vez nomeado destinatário receptivo, Sócrates informa, dentro dessa perspectiva, matéria de cor, ocupando e dando lugar como ouvinte a todas as narrativas, obviamente, daquilo que lhe foi dirigido. Ora, embora sejam essas narrativas ali ouvidas, né, elas não chegam nesse lugar a configurar a se perpetuarem. A torção semântica do termo em e como escuta, implícita na posição socrática do ouvinte, torna ainda mais evidente o estatuto político peculiar de cora, porquanto opere tanto como espaço de escuta quanto de fala. Então, cora seria uma espécie de receptáculo, né, que, de certa forma, permite a transitoriedade tanto dos aspectos semânticos, de sentido, de existência, de estatuto ontológico, mas cora não é e também não pode não ser. Né? Porque cora é, de certa forma, receptáculo, e Sócrates se põe, né, diante dos diálogos de Platão, pelo menos como analogia, diante dessa perspectiva de cora. Então, cora constituía um espaço propriamente vazio. Em todo caso, vale ressaltar que a série de analogias evocadas por Platão em relação à cora, na qual se inscreve aquelas já salientadas, mãe, ama e receptáculo, apesar de retida por Derrida, é no mesmo momento por ele refutada. Com isso, Derrida procura demonstrar a intrínseca inadequação nominal de cora em sua conotação conceitual. O nome não alcança a cora. Apesar de utilizar, aqui só para finalizar esse contexto aqui, né, isso como referência, o Derrida também faz uma crítica aos limites antropomórficos do Platão naquele tempo de utilizar determinadas analogias ou determinados conceitos gramaticais para referir-se a essa noção de cora, né, o que ele considera ao mesmo tempo inadequado. Então, sendo justamente essa qualidade de cora que Derrida decanta em sua exposição, ou seja, é apenas por intermédio dele que cora pode se dar a ver, refletir, ser refletida, especular ou ser especulada, rebater sua fonte. Ela consiste em uma figura retórica que procura restituir o nome ao nome em sua radical anonimidade, como já dissemos. O nome não designa uma palavra, tampouco um conceito, sendo justamente essa qualidade de cora que Derrida decanta em sua posição. Quando ele diz que todavia é apenas por intermédio dele, né, quando Derrida procura demonstrar a intrínseca inadequação nominal de cora em sua conotação conceitual. Né. Uma formulação de cora similar a Derrida, e muito provavelmente derivada, é o que vai tentar dirigir aqui o artigo de Giorgio Agamben, né, que não é o nosso intuito aqui de elaborar, era para dar uma noção, né, segundo esse artigo aqui, acerca do que necessariamente é cora, na visão de Derrida, e como ela, de certa forma, poderíamos dar alguns vilumbres de como isso aparece na obra de Platão, né? Mas vamos colocar algumas questões acerca disso aqui, né? Na obra de Agamben, né, a noção de cora encontra-se como que criptografada, diluída e pulverizada ao longo de toda a sua obra, não se circunscrevendo precisamente num ou outro texto. Agamben se reporta diretamente à cora, tomando-a como locus propício possível para uma apropriação da impropriedade como tal. A fim de demonstrar o amplo espectro do termo, Agamben recupera a relação de cora com a verdade e com o bem, termos que subjazem a formulação de Platão, explicando, além do mais, a razão pela qual no filósofo italiano, o espaço de cora figura em sua relação com a teologia. Todavia, diferentemente de Platão, Agamben esgarça e esborou os limites de cora, de modo a nela recolocar o problema da ética, e diz ele: a ética começa lá onde o bem se revela, não consistir em outra coisa senão uma apreensão do mal, e o autêntico e o próprio, não ter outro conteúdo senão o inautêntico e o impróprio. É este o sentido do antigo adágio filosófico, segundo o qual veritas pater facit de se ipsam et falsum. A verdade não pode manifestar a si mesma, senão manifestando o falso, o qual não é separado e rechaçado em outro lugar, ao contrário, segundo o significado etimológico do verbo pater facere, que equivale a abrir e é conexo a spatium. A verdade se manifesta somente dando lugar à não verdade, isto é, como ter lugar do falso, como exposição da própria íntima impropriedade. Apesar da apropriação necessariamente aqui, digamos, cristã, teológica, né, ele erige essa perspectiva do cora, que pode se fazer como receptáculo, digamos assim, né, do exercer dessa noção de mal ou de bem, ou seja, cora, a grosso modo, pode ser entendida como um tipo de receptáculo daquilo que se circunscreve enquanto devir, enquanto existência, enquanto noção ontológica da transitoriedade, do espaço, do receptáculo, daquilo que não é e também não pode deixar de não ser,
porque não é sentido gramatológico, não é sentido existencial, ontológico propriamente dito, né? É um lugar onde se acontece. Cura é essa intersecção onde acontece algo que não está delegado ao âmbito inteligível e nem sensível. Então foi mais ou menos essa abordagem de hoje, né, sobre esse aspecto, esse conceito complexo, né, que o Derrida se apropria do Platão, alguns comentários do Agamben para demonstrar como na tradição filosófica, mesmo na teológica, existe essa localização desse conceito, né, de conceito assim, entre aspas, né, porque se é inominável, se é inabarcável, se é não dotado de sentido, não pode ser conceito, já que é uma interseção, né? É um algo onde se faz de receptáculo mesmo, né? Não há outra palavra para utilizar aqui, né? Do acontecimento, ou daquilo que se perfaz, ou daquilo que se molda, ou daquilo que vem estar em devir. Né? Então, se você acompanha o canal, quer colaborar de alguma forma, nosso Pix, nosso apoio se segue na descrição, assim como nossas informações de nossos grupos gratuitos. Né? Isso foi mais um vídeo do Gap Filosófico, enumerando algumas questões acerca de Cora em Platão e Derrida, e algumas pinceladas aqui da abordagem do Agamben, que não é nossa prioridade. Então, curte, deixa o like, compartilha, se puder ajudar o canal. Sua ajuda é muito bem-vinda, necessária e fundamental. Até o próximo vídeo.